Depois de meses de pesquisas, testes e expectativas, a vacinação contra a Covid-19 finalmente começou em todos os estados brasileiros. E no Mês Explica de hoje, eu separei algumas dúvidas que começaram a circular nas redes sociais sobre as vacinas que foram autorizadas para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tudo isso para você ficar sempre muito bem informado. Dá uma olhada. Para começar esse vídeo, vamos falar sobre o total de doses das vacinas contra a Covid-19 que o Brasil está aplicando neste momento, na primeira fase da campanha nacional de imunização. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso emergencial de 8 milhões de doses. Desse total, 6 milhões são da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e 2 milhões são da vacina de Oxford AstraZeneca, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. As doses do laboratório chinês já estavam no Brasil, em São Paulo, no momento em que a agência liberou o uso emergencial, e no mesmo dia, em 17 de janeiro de 2021, a primeira brasileira foi imunizada. Foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que atua na linha de frente do Hospital Emílio Ribas, na capital paulista. E na mesma semana, os lotes da Coronavac foram distribuídos entre os demais estados e o Distrito Federal, e todos deram início à vacinação dos grupos prioritários. E a situação não foi a mesma com a vacina de Oxford, que enfrenta um processo de impasse na entrega. Isso porque as doses serão trazidas da Índia, onde elas estão sendo fabricadas, e não há uma previsão de quando isso vai acontecer. O problema não está na logística do Brasil, mas sim na liberação dos indianos, que por hora anunciaram a exportação apenas para países vizinhos. Então, é claro, o Brasil não está nessa lista. O Ministério da Saúde disse que tem mantido um contato diário com os indianos para tentar acelerar esse processo. Todos os dias nós temos tido reuniões diplomáticas com a Índia, todo dia. O fuso horário é muito complicado. E nós estamos recebendo a sinalização de que isso deverá ser resolvido nos próximos dias desta semana. Eu não tenho a resposta positiva até agora. Essa é a resposta oficial para a tua pergunta. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana o embarque da carga para cá. Nós estamos contando com essas 2 milhões de doses, essas 2 milhões de doses, para que a gente possa atender mais ainda a população. O Brasil ainda não consegue produzir de forma totalmente independente, autônoma, as vacinas Coronavac e de Oxford. Tanto o Instituto Butantan quanto a Fundação Oswaldo Cruz dependem de um insumo, o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, fabricado na China em laboratórios diferentes. O IFA, digamos assim, é o principal ingrediente de uma vacina. E hoje a gente também tem enfrentado aí problemas no processo de entrega desse componente. A Fiocruz adiou para março a entrega das primeiras doses produzidas aqui da vacina de Oxford. A previsão é que elas estivessem disponíveis para a população em fevereiro. Já o Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, espera receber na próxima semana um carregamento de componentes que estava retido na China. E vamos falar agora sobre os grupos prioritários, sobre quem são essas pessoas que têm o direito de receber a vacina nessa primeira fase. A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados priorizem os trabalhadores da área da saúde, pessoas de 75 anos ou mais e idosos em instituições de longa permanência, como asilos, por exemplo, e povos indígenas. Em nota, o Ministério ressaltou que a população geral não deve procurar os postos de saúde para receber a imunização. A aplicação no grupo prioritário vai acontecer nos espaços em que essas pessoas trabalham ou vivem para evitar filas e aglomerações. E segundo o Plano Nacional de Imunização do governo, na segunda fase da campanha serão contemplados os idosos entre 60 e 74 anos e na terceira fase as pessoas com comorbidades. No entanto, esse cronograma é uma questão que ainda não está muito bem definida, porque depende
da disponibilidade de doses das vacinas. E ainda sobre os grupos prioritários, é importante dizer que o Ministério da Saúde não está fazendo nenhum tipo de agendamento para as imunizações. Se você for impactado por algum tipo de solicitação via SMS ou por ligação, saiba que é golpe. E agora uma questão essencial que não pode ser ignorada pela população. Assim que eu tomar a vacina, eu vou poder sair sem máscara na rua? A resposta é ainda não. Em entrevista ao G1, a bióloga Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, explica que uma pessoa só estará protegida quando tomar as 2 doses da vacina e aguardar o tempo necessário para que elas atinjam o nível de eficácia esperado, o que pode demorar até 15 dias depois da segunda aplicação. E ainda assim, isso não significa vida normal, porque é preciso aguardar que boa parte da população esteja imunizada para que, pouco a pouco, o vírus perca a capacidade de circulação de causar novas infecções. As vacinas, é válido lembrar, não impedem que as pessoas fiquem doentes, mas que elas não desenvolvam quadros graves da Covid-19. Isso significa também que, mesmo vacinadas, elas poderão transmitir o vírus. E no final do ano passado, o Conversas com o Meio recebeu a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, que falou sobre isso. Olha só. A vacina se mostra eficaz, de maneira geral, todas elas, tá? Eficaz em prevenir a doença, evitar que você adoeça e também evitar que você tenha casos graves. Então, algumas pessoas podem ser vacinadas, apresentar um quadro leve, mas não ser hospitalizada e não ter um quadro grave. Isso é ótimo. Mas em termos de, eu não vou nem falar quarentena, mas esse distanciamento, uma flexibilização responsável por parte de todos, não é só das autoridades, isso vai permanecer. O uso de máscaras, até a gente ter a totalidade da população vacinada, que não vai ser, vamos começar com grupos específicos. E também a comprovação de que a vacina, isso não está ainda, não se espera isso, que a vacina evite que você transmita, a gente já sabe que ela evita que você adoeça, ou se você adoecer, que você adoeça de uma forma leve, mas que você transmita, eu não tenho essa definição. E por quanto tempo essa vacina protege? Também não sabemos, os estudos são curtos. A gente vai precisar, esses voluntários dessas pesquisas vão continuar sendo acompanhados por pelo menos 2 anos, para a gente dizer, a vacina protegeu por 1 ano, por 6 meses ou por 2 anos. Então, não espere um mundo livre da Covid e de seus cuidados, mesmo com vacina. Espere um mundo com menos casos graves e menos mortes por Covid, o que é excelente. Então, por que é tão importante tomar a vacina, Alessandra? É importante porque quando a gente tiver boa parte da população imunizada, o novo coronavírus, pouco a pouco, vai perdendo a capacidade de se espalhar, essa transmissão vai caindo. E boa parte da população também vai estar protegida contra casos graves da Covid-19. Além disso, vale destacar aqui que não existe uma alternativa terapêutica para prevenir ou para tratar a doença. A mensagem, inclusive, que foi reforçada pelos diretores da Anvisa quando eles autorizaram o uso emergencial das vacinas Coronavac de Oxford. Até o momento, não contamos com alternativa terapêutica aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus. Assim, compete a cada um de nós, instituições públicas e privadas, sociedade civil e organizada, cidadãos, cada um na sua esfera de atuação, tomarmos todas as medidas ao nosso alcance para no menor tempo possível, diminuirmos os impactos detectados da Covid-19. E para terminar, a vacina não será obrigatória, mas ela é a melhor forma que a gente tem para se proteger da Covid-19.